Janela aberta para a leitura. Demete Paulo Freire. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite, dando continuidade ao nosso projeto de leitura, né, do Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, e nós hoje pensamos num trecho, que é o trecho do dia 13 de maio. O dia 13 de maio se comemora o quê? Dia da libertação dos escravos, é isso? Isso mesmo. O nosso texto vai falar sobre isso, a Carolina vai falar um pouquinho disso daí. Quem é que começa a ler o texto, então, para a gente entender? Posso fazer as honras? Por favor. Tudo bem. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Um dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos. E não nos trata como desprezo, que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. O que vocês acham que ela quis dizer, a Carolina, no texto, quando ela diz que nas prisões os negros eram os bodes expiatórios? O que é um bode expiatório? Bode expiatório é uma expressão usada para definir uma pessoa sobre a qual recaem as culpas alheias. Bode expiatório é uma expressão usada para quando alguém é acusado de um délito que não fez ou que não foi o idealizador. É de uma tradição religiosa que eles tinham um dia, não sei qual era o dia específico, lá na antiguidade, que eles tinham que purificar as almas dos homens, dos humanos. Então, para fazer essa purificação, eles matavam os bichinhos, matavam os bodes. E aí, quem levava a culpa de todos os pecados, né, das maldades, das coisas ruins, era o bichinho. Então, o bichinho morria, né, ele era morto, ele era sacrificado para limpar as almas dos homens, né, para aliviar, para sanar a alma humana, limpar e purificar a alma humana. E aí, essa expressão veio vindo, e a gente usa hoje em dia. Tem até um livro de um escritor que já esteve lá na escola, que é exatamente esse nome, bode expiatório, que é onde o que é o bode expiatório? É aquela pessoa, aquela situação que a gente coloca a culpa, né? A culpa é toda daquela pessoa, daquele grupo de pessoas. Os outros não têm culpa, os outros não estão envolvidos. É nesse sentido, foi exatamente isso que o Lourenço falou. Então, quem chegou agora já deu para ter uma ideia, né, do que está sendo falado. A Carolina está escrevendo sobre o dia 13 de maio, que nós lembramos que é o dia em que se comemora a libertação, a abolição da escravatura, né, a libertação dos escravos. E ela conta, então, né, relembra que os negros eram os bodes expiatórios, isso que as professoras e o Lourenço falaram, né, levavam sempre a culpa de tudo, como até hoje seguem levando a culpa. É só a gente olhar o noticiário, nas comunidades, nas favelas, né, são as maiores vítimas, né, de balas, digamos assim, dos embates entre a polícia, né, entre outras coisas, né, nós poderíamos achar que uma série de coisas, assim, quando entra numa loja, né, um olhar diferente para pessoas de pele negra, acho que cada um de vocês lembraria certamente de alguma coisa. Hoje a gente tem leis, as pessoas podem ser criminalizadas por atos de preconceito. Então, teve que se ter uma lei para isso, para as pessoas tomarem consciência através de uma penalidade. E mesmo com lei hoje, vocês acham que o preconceito está diminuindo? Eu acho que não. Eu também acho que não, deve estar só aumentando. Que nem... eu vou falar uma coisa que aconteceu hoje comigo. Eu fui jogar um jogo, né, com meus amigos. Aí quando vê, o meu nome é Nego Ney, porque ali no jogo é Nego Ney, porque eu me lembro do gurizinho que eu era uma fã dele. Aí quando vê, eu fui jogar hoje, eu falei, boa tarde, vamos jogar todo mundo. Aí quando vê, caiu um guri aleatório no squad e falou, ai, ô Nego Ney preto, tu é sujo, filho de uma... o preto nojento. Eu falei, pra que isso, né, meu?
Aí quando veio meu amigo falou, mas nós é preto, a nossa cor é linda, então tu não pode falar isso, tem que ter respeito ao próximo. Aí quando vê, ele falou, mas eu não quero saber, seus pretos imundos. Aí quando vê, meu amigo saiu chorando de escola de barra. Eu falei, Baqui, não dá bola pra isso, meu. Vira a cabeça, levanta a cabeça e vai pra frente, não dá bola pra isso. Porque quanto mais tu dá bola pra isso, mais a pressão vai abaixar, tu vai ficar com aquelas depressão lá. Aí levanta a cabeça e segue, deixa eles falar. Que nem eu tava hoje jogando, ele falou pra mim, pro meu amigo, mas eu não dei bola. Continuei, falei, não vou dar bola. Desliguei a cal e fui em frente, não. Só que quando a pessoa, tipo assim, o cara te chama de preto, tu ficou com aquela sensação, ficou com aquela sensação pesada, pra que isso? O cara se sente mal com isso. Pelo menos eu me sinto mal quando me chamam assim. Vocês viram que isso acontece até mesmo na internet, né? Essas coisas preconceituosas. E isso é um crime, gente. Toda atitude preconceituosa é um crime, não importa se é fora da tela, se é na internet, dentro ou fora. Isso é um crime. Hoje a gente tem leis para isso daí. Tem outra parte aí do texto. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola e estou escrevendo até passar a chuva. Para eu ir lá no Senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Daí ela termina, vou sair. O que a Carolina era mesmo? O que ela fazia? Catava papel. Isto. E como é que é catar papel ou catar lixo reciclado no dia de chuva, gente? Não deve ser bom, Também não é bom, né? Porque é perigoso ir catar papel na chuva, né? Por causa da tempestade. E Aí, raios, voadas. e tornados também, às vezes tem de modo de chuva, né? Algumas vezes, em alguns lugares tem chuva com tornados, né? Às vezes. Com raio. Isso. E além da chuva, gente, o catador de papel ou a catadora de papel, ela não consegue pegar o carrinho e ainda segurar uma sombrinha ou um guarda-chuva. Não tem como, né? Não. Tem trabalhos como estes que a pessoa tem que fazer tomando chuva na cabeça. Né? Então, por que ela diz assim, como é ruim, né, o dia de chuva para ela? Porque ela fica sem trabalho. Ela é uma mãe de família, porque se ela ir para a chuva trabalhar no dia de chuva, ela fica doente. Mas ela não fala do pai da filha dela, né? Ela não fala do pai dos filhos, realmente. Aqui, por enquanto, a gente está vendo só a Carolina colocar coisas do dia a dia dela, o diário dela, e de maneira alguma ela fala do pai das crianças. Vocês viram que ela mora sozinha com os filhos. Ela fala assim, eu tenho só feijão e sal. Por que ela quer vender os ferros? O que ela vai comprar com esse dinheiro dos ferros? Arroz e linguiça ela vai comprar. Então, possivelmente, a linguiça é para temperar o feijão e o arroz para fazer a companhia para o feijão. Parece uma coisa tão simples, né? Um prato de feijão e arroz, mas não é. Eu sei que eu fazia muito isso aí. Quando eu era criança, eu fazia muito isso aí. Eu puxava coelho pros outros e ia na chuva, daí eu me molhava na chuva, daí eu usava a capa de chuva. E o que tu empurrava o carrinho para quê? Pra levar as coisas pros vizinhos, às vezes buscar as coisas dos vizinhos nas firmas, coisas, às vezes buscar rancho pros vizinhos. Era rancho, era gás. Então vamos lá, quem é que se anima a ler aí? Então, vou fazer as honras. Eu tenho tanto dó dos meus filhos. Quando eles vêem as coisas de comer, eles bradam, viva a mamãe. Eles vibram. Isso aí. Ela escreveu ali, eles brada, mas seria eles bradam, né? Eles bradam, eles vibram, eles comemoram. Vejam que os filhos também reconhecem que
própria Isso. mãe, a Carolina, ela se esforça para ela conseguir alimento para eles comerem. A manifestação agrada-me, mas já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Parou por aí o texto, não está escrito o bilhete ainda, não tá aparecendo o bilhete que ela mandou, tá? Por isso que o Lorenzo leu até aqui. Mas vocês entenderam essa parte que ele leu? A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. O que está agradando ela, essa vibração dos filhos, quando eles dizem viva a mamãe, né? Quando ela consegue alimento. E ela diz assim, ó, isso me agrada, me deixa feliz. Mas eu já perdi o hábito de sorrir. Porque ela estava muito triste, né? Pois é. Olha só. O hábito de sorrir é que a pessoa não sorri mais tanto. Ela não é mais alegre tanto. Mesmo que quando tem algumas coisas alegres, quando as crianças ficam alegres, ela perdeu o hábito de sorrir. Ela faz um esforço sobre-humano, um esforço danado para conseguir dar o mínimo, né? Alimentar os filhos. E ela consegue, eles ficam felizes, só que daqui a pouco eles estão com fome de novo. E ela sabe que para ela conseguir mais comida é mais esforço, né? Em que a criança, claro, sente fome, precisa comer, quer comer, porque uma coisa é tu sentir a necessidade, né? Tu ter a doença, é tu ter a fome e tal, mas quando tu vê o teu filho numa situação que não é legal, com fome, ou com frio, ou com doente, ou seja o que for, é um peso muito grande que ela carrega todos os dias. É peso do carrinho, de carregar, aquele monte de material que ela carrega e tudo, e o peso da vida. Como é que tu escreveria o bilhete se fosse ela? Eu dizia, oi, dona Ida, tudo bem? A senhora poderia me mandar para um pouquinho de gordura pelo meu filho? Muito obrigada. Ficou bem legal mesmo. Quem faria diferente, um outro tipo de texto? Bom, eu faria assim, ó. Querida dona Ida, por favor, eu tô precisando um pouco de comida de gordura para os meus filhos. Poderia me dar? Assinado Carolina Maria de Jesus. Isso aí, gente, olha só, vocês já sabem escrever bilhetes, ó. Vocês estão falando o que teria num texto e como vocês escreveriam, né? E aí, vamos ver o bilhete que ela escreveu agora, se tá parecido? Quem é que pode ler? Vitor O levantou a Vitor mão. levantou a mão. Dona Ida, peço, pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude ir catar papel. Agradeço, Carolina. Muito bem, tá parecido com os bilhetes de vocês, né, gente? E ela termina assinando o nome dela, né? Com agradecimento. Agradeço, Carolina. Ela escrevia da maneira dela e às vezes escrevia errado, mas ela escrevia com muito respeito, né? Com muito educação, pedindo e agradecendo, né? Mesmo se a pessoa não emprestasse, ela escrevia o bilhete dizendo agradeço, Carolina, agradeço se emprestar. Né? Olha, muito bom. Boas leituras e boas criações de bilhetes aí dos. Eu mandaria um áudio para ela. E como seria teu áudio, Janara? Dona Ida, peguem um pouco de gordura para fazer sopa pros meus filhos. Hoje choveu e eu não pude catar papel. Agradeço, Carolina. Isso se chama se ajudar o próximo quem está ao seu redor. É o mais importante. Mais alguém quer comentar sobre isso? O Delcio está levantando a mão. Vê se me consegue um pouco de gordura, dona Ida. Vê se me consegue um pouco de gordura para mim, para botar fazendo arroz, dona Ida. Muito bem, então vou começar. Ok. Choveu, esfriou
e é o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir de comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros, pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha. A dona Alice, ela deu meia banha e arroz. Era 9 horas da noite, quando comemos. Assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Escravatura quer dizer escravidão, que todos são escravos da fome. Eu sempre vejo algumas pessoas que não têm casa aqui, ficam passando fome, né? Pedindo pela rua, também pedindo comida, né? Tem muito ali na Ipiranga, no Riacho, bastante gente catando coisa para comer. Horrível. E eu também não passo fome, mas a coisa ficou feia aqui também, bem apertado, bem controlado tudo, porque eu fiquei sem trabalho, né? Então, agora que começou a melhorar um pouquinho. Mas, claro que fome eu não passei, mas apertada estou. Para todo mundo, né? O país todo ficou apertado. E coisas que nunca me imaginei, fiquei, né? E a questão da fome é uma questão que vem há muito tempo, e a fome é uma questão mundial. Há muito tempo tem muitas pessoas no mundo passando fome, em vários locais do planeta. Então temos aqui em Porto Alegre, temos no Rio Grande do Sul, temos no Brasil e temos no mundo. E nós não conseguimos resolver isso enquanto população, né? Enquanto seres humanos, habitantes da Terra, temos ainda muito desperdício, né? E não conseguimos repassar essa comida para esses povos, para essas comunidades que ainda passam fome, em vários, na Ásia, na África, na América, né? Muitas pessoas passando fome, então a gente não consegue ainda, e a Nilza termina a fala dela com uma coisa interessante, a gente não consegue se mobilizar para atingir as pessoas e poder ajudar o próximo, né? A gente não conseguiu esse nível de organização, e eu acho que a gente tem que pensar nisso um pouco, né? Como é que a gente pode se organizar? E eu acho que com a pandemia a fome se agravou, mas a gente conseguiu um pouco, assim, se ajudar, né? A gente, no CEMET, a gente foi ajudando, a gente conseguiu muitas ONGs, né? Recolhendo cestas básicas, então a gente acho que tem que ir por aí, se organizando, e essa questão da fome, a gente tem que lembrar sempre, ela foi do passado, ela é do presente, e se a gente não pensar e não refletir enquanto humanidade, ela será do futuro também. Janela aberta para leitura, CEMET Paulo Freire.